Botafogo tem espinha dorsal e pode ser um time forte em 2026. Depende dos rumores do clube. O Botafogo tem uma base, uma estrutura, uma espinha dorsal do time que indica mais força em 2026. Ficou provado mais uma vez na vitória de 3-0 sobre o Vasco, sem dificuldade, pelo Campeonato Brasileiro. O que pega é saber qual rumo o clube vai tomar. Se houve continuidade, esse time, como reforço em reposição estratégica, terá condições de brigar por título no ano que vem. Faltam pontas, atacantes incisivos, zagueiros pela direita, enquanto aguarda Basto e Caio Pantaleão. Goleiro mais confiável, etc. Mas há algo sólido ali. Como pode ser visto no atropelo sobre o Vasco, a diferença com Marlon Freitas, Alexander Barbosa, Alex Telles e Marçal, há ótimos jogadores como Vitinho, Danilo e Santiago Rodrigues. Há atletas subindo de produção como Joaquim Correia, David Ricardo e Newton, sem nem contar os machucados. O importante é não partir do zero. Se reformular tudo de novo, vai ser outro Deus nos acuda em 2026. Finalmente, o carro do Botafogo, após trocar pneus e movimentos várias vezes na temporada, parece ter se estabilizado e estável. Esse Botafogo é competitivo e tem todas as condições de se classificar para a Libertadores, mesmo com lacunas. Foi interessante ver o David Ancelotti admitiu que a carga do treinamento pode estar interferindo nas lesões dos jogadores e que ainda está em adaptação. Será que agora finalmente vai? No caso, essa conta é dele e de seus preparadores físicos. O técnico foi bem também na escalação e nas substituições contra o Vasco, o que tem que ser valorizado. Geralmente, ele é criticado por isso. O time teve boa atuação e manteve o nível após as alterações. Ponto para David. Que seja um fim de ano de paz e estabilidade no Botafogo, dentro de campo, que possa ocorrer o mesmo fora do campo. Assim, quem sabe, dá pra voltar a sonhar em 2026. Galera, dá pra voltar a sonhar em 2026. É o que a gente acredita, é o que a gente precisa mais. Conforme eu tava falando aqui pra vocês, como que vai terminar esse Botafogo e como vai ser inicializar o Botafogo em 2026, sabendo que o Campeonato Brasileiro começa em 28 de janeiro. Então, a gente não tem mais a esperança do Botafogo começar somente em abril. Essa ideia já está por terra, né? Já está por terra. Pelo amor de Deus, John Texton, né? Por mais que vai fazer aí uma redução de salários, uma redução aí da galera mais cara, a gente precisa ter jogadores importantes. E até onde eu sei, né, o jogador que tá para vencer contrato parece que já tá entrando em negociação para renovar o contrato. E é um bom jogador, né? É um jogador, um dos mais velhos, tem 36 anos ali, e é o Marçal. O Marçal, de fato, é como se fosse um coringa do Botafogo. E esse ano ele atuou muito dessa forma, né? Cobrindo alguns setores, uma hora setor defensivo, outra hora até ali pelo meio e ali fazendo a lateral, que é a posição, né? A posição que realmente o Marçal ocuparia no Botafogo. Fora isso, ele também é um cara conselheiro, né? Um cara que tem boas ideias, né? E é mais um cara que é um líder dentro de campo e fora de campo. Eu acho que o Marçal, ele é bem representado no Botafogo. E, inclusive, o filho dele, como eu já falei na live, algumas, né? Até joga numa divisão aí do Botafogo. Então, seria uma boa opção realmente a gente renovar esse contrato. Claro que o Botafogo vai ver um salário que seja adequado, né? E se o Marçal acreditar e aceitar, vai ser mais uma temporada aí no Botafogo. E no meu entender, se o salário não for uma coisa tão alta, né? A gente não tem o que perder com o Marçal. Pelo contrário, a gente tem muito a ganhar na temporada de 2026. Eu espero que o nosso meio de campo continue, tá? Essa é a grande realidade. O goleiro, vamos começar ali pelo goleiro. Na minha opinião, os goleiros, cara, eu não consegui me apegar a nenhum goleiro ali do Botafogo. Não sinto confiança no Léo Link, não sinto confiança no que operou o Neto, não sinto confiança. E dali tenho mais o outro goleiro, que é o Raul,
a gente pouco viu jogando, também não sinto confiança. E o Chris Lu, que é um goleiro novo, né? Não sei nem se vai ter a possibilidade da gente assistir esse garoto em campo, mas os goleiros hoje do Botafogo não sinto nenhuma confiança no campeonato, tá? Pode ser que eles cresçam, é claro, em 2026, mas a princípio eu acho que deveríamos ter um bom goleiro, começando por aí, tá? Um goleiro bom, titular, um goleiro bom, um goleiro que a gente tá vendo aí fazendo excelentes defesas. Os times do Brasileirão, na classificação de tamanho do Botafogo, né? Alguns times ali bem parecidos, comparado, a gente só vê goleiro bom, cara. A gente só tá vendo goleiros bons, tá? Goleiros bons. E o Botafogo, na minha opinião, deixa a desejar esse quesito de goleiro. O lateral, eu manteria o Vitinho, seria a minha vontade, tá? Manteria o Vitinho e manteria o Matheus Ponte também, tá? Esses dois laterais eu manteria pra temporada de 2026. E aí, no lateral direita, a lateral esquerda, quer dizer, na lateral direita acabei de falar, a lateral esquerda, eu manteria Alex Telles também, tá? Gosto do Alex Telles, é um jogador muito experiente, traz boas conexões com o Botafogo, tá? Manteria Alex Telles para 2026 e também seria ali o Massal, mas o Massal, pra mim, ele não deveria ser reserva direto e nem o Alex Telles ficar direto ali naquela posição, porque parece que os dois no decorrer do campeonato vão cansar. Como a gente não tem mais Cuiabano daqui pro ano que vem, a gente precisa com certeza contratar um lateral, né? Um lateral ali da esquerda. Precisa contratar um lateral da esquerda, porque quando eu falo precisa contratar, precisa contratar um pra titularidade, tá? Pra ser titular. Que a gente pode falar assim, não, se o Alex cansou, tem esse. Ou o Alex não tá indo bem, tem esse, entendeu? E o Massal ficar ali naquele stand-by, tá? Mas eu necessitaria, na minha opinião, de mais um lateral esquerdo. A defesa eu manteria, tá? Embora eu acho que o David Ricardo vai ser um pouco difícil ele continuar no Botafogo pro ano que vem, tá? Eu acho, porque já tem aí alguns clubes de olho no David Ricardo, mas eu teria a vontade, né, de manter o David Ricardo em campo do Botafogo junto com o Alexander Barbosa, que na minha opinião é insubstituível até o momento, tá? Então Alexander Barbosa e David também. E na outra ponta ali da defesa, tá voltando, né, em breve aí, para o ano que vem vai estar à disposição, óbvio, o Pantaleão, excelente zagueiro, e o Basto na recuperação eu acho que ficaria ali como o reserva do Pantaleão, tá? O Basto, na minha opinião, ia ficar como reserva do Pantaleão. Aí avançando, né, a gente já começa a pensar, Danilo eu manteria, o Marlon continuaria no Botafogo, obviamente, o Santiago Rodrigues também, e desses daqui ficou algumas pessoas para trás ali, o Alan e o Newton. O Newton mostrou bom futebol, tá? Bom futebol que eu falo, ele fez o feijão com arroz, mas é um jogador que para mim não mudaria muito se saísse do Botafogo, nem o Newton e nem o Alan para a temporada de 2026. Aí mais quem? Savarino, cara, eu tenho muita dúvida se eu manteria o Savarino ou não, tenho muita dúvida, mas eu acho que eu manteria o Savarino também. Savarino, agora, os principais, né, que é esse meio de campo, Danilo, Marlon Freitas, Santiago Rodrigues, Savarino, o Tuco também manteria, o Cabral eu também manteria, eu daria essa oportunidade para mais tempo, o Cabral. O CR9 eu já fico meio preocupado, eu acho que não valeria a pena, tá? Não valeria a pena, embora ele dá a aparência que tem sido melhor do que o Cabral, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. E o Arthur, de boa, cara. O Arthur, o Babyborn, pra mim, pode ser que é um dos que podia ir, mas eu acho que não vai. Mas por mim poderia ir tranquilo, não comprometeria muito o elenco do Botafogo. O Jefinho, cara, eu não consigo entender o que passa entre o Jefinho e a comissão técnica. Eu não consigo entender mesmo, tá? O Jefinho veio fazendo bons jogos, e aí, de repente, o Jefinho é limado da partida sem menos a gente entender nada, sem ter informação nenhuma sobre o Jefinho. Então, eu não sei se o Jefinho um dia ele parece que vem e alegra o torcedor, alegra o time, no outro dia acabou, eu não sei.
o Jefinho poderia falar que a situação dele dentro do Botafogo é bipolar, cara. É uma situação bipolar, não dá pra descrever. Por mais que um monte de pessoas falam algumas coisas do Jefinho, eu sempre elogiei o futebol do Jefinho, sempre achei que se ele quiser, ele pode ir a mais, né? E ele mostrou muita bola, tá? Poderia ter mostrado mais? Poderia. Mas ele mostrou que, de fato, ele tem qualidade ali dentro do Botafogo, mas eu não consigo entender essa parceria entre Jefinho e comissão técnica. Eu não sei porque esse jogador não é utilizado, né? Às vezes dá uma sensação de ter uma função de bipolar dentro dessa conexão entre Jefinho e comissão técnica. Mas quem? Esqueci mais alguém? Tem o Matheus Martins, né? Que é um jogador que esse ano também ficou a desejar. Não sei se é novo o Matheus Martins, né? Não sei se... Acho que não faria falta também pelo futebol que o Botafogo tá querendo adquirir pro ano que vem. Acho que não. Matheus Martins. Mais alguém, tropa? Deixa eu ver mais alguém que senta ali. Eu acho que seria esses os principais que poderiam começar 2026. Essa é a minha opinião, tá? Você depois comenta aí no vídeo aí qual seria a sua opinião e se a gente realmente continuaria com essa espinha dorsal aí para 2026, que é muito importante pra gente começar já um campeonato em janeiro, né? Se o Botafogo já se classificar direto para Libertadores, aí também a gente já vai ter mais um alívio para o começo do campeonato. Se não, a gente ficar na pré, aí a gente vai ter ainda mais dificuldade para levar o ano de 2026 com mais qualidade do tamanho que é o Botafogo. Então, eu acredito que o Botafogo mantendo essa espinha dorsal, mantendo esses jogadores, a gente pode voltar realmente sonhar com títulos, né? Com títulos que iremos disputar. Iremos estar na Copa do Brasil, no Brasileirão e provavelmente na Libertadores da América.